Brasil Leitor História de hoje vai falar sobre o voto do preso. Afinal, o preso no Brasil pode ou não votar? Rapaz, pela minha análise, eu acho que não. Pode votar, né? É ser humano também, né? Tá preso ali, mas é um ser humano também. Tem direito de votar também. Não, isso aí eu não estou por dentro, não sei. Não sei explicar, não. Por enquanto, né, ainda não vi ainda falar, né, que preso pode votar ainda. Sim, o preso no Brasil pode votar, mas isso só acontece se o crime que ele cometeu ainda não foi julgado. Ou seja, podem votar os presos provisórios que ainda esperam uma decisão judicial. Os agentes passaram nas celas, perguntaram quem votava, quem queria votar, quem tinha a intenção de votar. E eles pegavam o nome e você ia lá e votava na urna e voltava. Você ia no pátio, saía da cela, ia no pátio e voltava, um por um. Rodrigo foi preso por tráfico de drogas. Antes de ser julgado, acompanhou as eleições para governador de dentro do centro prisional do Distrito Federal, conhecido como Papuda. Hoje ele participa de um programa do TSE de reinserção de presos. O preso tem que trabalhar. Uma das obrigações é o trabalho. Então ele precisa trabalhar e muitas vezes não tem oportunidade. Então o que se observou é que o Estado seria uma fonte de oportunidade para a primeira volta do sentenciado a esse mercado. Então o Supremo Tribunal Federal, onde começou juntamente com o CNJ, eles foram os primeiros a receber dentro do Poder Judiciário presos para o trabalho. Eu fiz uma entrevista com o Daniel para trabalhar no TSE e ele me selecionou. O preso é visto de uma forma muito discriminada, né? E, na verdade, nós temos que entender que ele faz parte da população, aquele que não perdeu seu direito político, ele deve sim participar das eleições. E os TREs também abraçaram a ideia de reinserir presos no mercado de trabalho. Cada órgão do Poder Judiciário, cada tribunal, eles têm tido a oportunidade de realizar, dentro da sua realidade, essa reinserção. E a gente faz um apoio da orientação, o pessoal liga, que é a oportunidade de saber o que está acontecendo realmente, como é que eles podem fazer. Em alguns casos, eles criam cotas dentro dos contratos que exigem que sejam contratados mão de obra carcerária. Então fazem convênios com as prefeituras, com o Estado, a Secretaria de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça, a Vara de Execuções Penais, e eles fazem um trâmite. Outros contratam por conta própria, né, por via de fundações ou algum órgão de governo que faz essa ponte. Dentro do nosso programa, o preso ele tem que trabalhar, mas ele tem que voltar também ao estudo. Então, o estudo é que vai fazer com que ele realmente consiga se reinserir na sociedade. Todos os dias a mesma coisa, segunda-feira, terça, quarta, todos os dias a mesma coisa, não muda nada. A única coisa é você ir para o banho de sol e voltar. Tem dia que tem banho de sol, tem dia que não tem. Os dias são todos iguais, feriado, sábado, domingo, todos os dias são iguais, todo dia a dia. Depois de condenado, Rodrigo não pôde mais votar. Isso porque os direitos políticos foram suspensos no momento em que a Justiça definiu a pena a ser cumprida por ele. O artigo 15 da Constituição Federal, ele perde os direitos políticos, ele tem cassado seus direitos políticos durante o período da prisão. Então, do início ao final da pena, ele não pode votar. Na última eleição de 2016, a que elegeu prefeitos e vereadores, mais de 6 mil presos que esperavam condenação em todo o Brasil participaram do pleito. Aí esse número incluiu também menores infratores com idade para votar. Bom, lá no centro onde os menores ficam recolhidos, poucos votam porque a maioria não tem título. A maioria dos que ficam lá é porque já pegou uma sentença quando de menor e quando maior, completa os 21 anos, vai para a rua. Né? Então esses aí também não... Alguns votam, outros não. Se a logística para a realização de uma eleição já não é nada fácil, com a preparação de sessões, mesários, transporte de urnas, segurança, trânsito, imagina então organizar um pleito dentro do presídio. Quando se monta uma sessão dentro da unidade prisional, nós tratamos ela da mesma maneira que nós tratamos qualquer outra sessão. A diferença
é que existe uma segurança redobrada das forças militares para garantir a integridade dos mesários, dos chefes de seção, para que não ocorra nenhum sinistro no dia da eleição. Mas, a priori, transcorre tudo normalmente. Mas a eleição não ocorre em todos os presídios do Brasil. Existem algumas regras para isso. Claro, em primeiro lugar vem a segurança. Se o local oferecer algum risco de rebelião, aí não há votação. Se houver risco de a eleição e as pessoas que vão participar, tudo vai depender do acordo com o diretor prisional. Ele pode comunicar ao TRE que não tem condições de haver uma eleição. Aí o preso vai, na realidade, o que ele vai fazer? Ele vai justificar o voto. O artigo 136 do Código Eleitoral afirma que devem ser instaladas sessões nos estabelecimentos de internação coletiva que tenha pelo menos 20 eleitores aptos a votar. Uma das ideias de você diminuir, limitar uma quantidade de presos por vara é uma questão de segurança. Se você leva um número muito grande, o risco, acho que eu creio, de uma rebelião, alguma coisa, é possível. Nem sempre a gente pode mensurar o que pode acontecer. Preso com uma revolta, alguma coisa que esteja acontecendo. Mas assim, a gente não tem observado, não se observou nenhum tipo de comportamento negativo do preso com relação aos mesários, pessoas que participam da eleição. A Secretaria de Tecnologia da Informação, junto com o cartório que compete àquela unidade prisional, emite, né, a relação de presos, né, que vai votar que podem votar no dia da eleição. E aí a própria empresa terceirizada organiza isso e vai levando os presos para fazer a votação. Isso se estende de 8 às 17 horas, mas transcorre de forma natural e bem tranquila. Como você viu, além de ter um número mínimo de votantes dentro dos presídios, há também toda uma preocupação com a segurança. É por isso que nem todos os presídios do Brasil realizam eleições. Em Rondônia, por exemplo, essa possibilidade só ocorre há pouco mais de 7 anos. Desde a primeira edição do Voto do Preso, que foi em 2010, nós adotamos no TRE de Rondônia. Então a gente tem trabalhado com a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Justiça e Cidadania que temos no Estado. Nós fazemos aquela reunião prévia com o Ministério Público, com a OAB, com as Secretarias de Estado, Polícia Militar, Polícia Federal, todos os órgãos envolvidos com o preso provisório. E levantamos dentro do Estado qual é o contingente de presos provisórios e de menores também que estão em ressocialização. E se por acaso o local não atingir o número mínimo de votantes, o preso fica pendente com a Justiça Eleitoral? Não, o preso provisório, ele pode não votar, mas ele tem que justificar. Para poder votar, os presos provisórios devem transferir o título para a sessão eleitoral correspondente ao presídio, por meio do preenchimento de um formulário simplificado. Mas e quem, no dia da eleição, não está mais na prisão? O que faz? Pode votar mesmo assim? Os que saem, eles não vão no presídio votar. E não tem mais como desfazer o cadastro naquela sessão para voltar à sua sessão originária. Porque como a sessão especial do preso provisório, ela é temporária. Acabou aquela eleição, ela se desfaz e o eleitor volta para a sua zona, a sua sessão originária, né? Então, não dá para desfazer até agosto, quando fecha a sessão. Se ele mudar em agosto, setembro, em outubro ele não vai votar. Ele dá abstenção, justifica, né? Mas acaba que a gente não consegue absorver aquele voto que estaria garantido, porque ele está solto e não votou na sua sessão porque ele está com o título transferido temporariamente para a sessão especial. Essas sessões montadas dentro de estabelecimentos prisionais e unidades de internação são conhecidas como sessões especiais. A criação delas é autorizada por juízes eleitorais, sob a coordenação dos tribunais regionais de cada estado. Essa decisão tem que partir do TRE, desencadeada pelo TRE, para que haja participação desses eleitores, né? Então, é o próprio TRE, os próprios juízes eleitorais que solicitam e é autorizada a criação daquela secção eleitoral. Em Sergipe, o presídio feminino contou com o apoio do TRE do Estado para tirar as dúvidas das presas provisórias. Tudo bem antes das eleições. Nós fomos procuradas pelo TRE em tempo hábil. Nada aconteceu intempestivamente.
nós tivemos tempo até de fazer um simulado. Foi legal, porque mesmo eu estando excluída da sociedade, eu pude mostrar, né, ter meu voto cidadã. E foi legal, achei até que eu ia ficar assim, excluída, mas de repente teve essa oportunidade. E eu e as outras internas tivemos a oportunidade de dar o nosso voto. Um momento cidadã aconteceu no Presídio Feminino de Sergipe. A importância de essas pessoas votarem é exatamente o fato de dar acesso a eles, a um direito que está previsto na própria Constituição Federal. Nas eleições municipais de 2016, onde quase 6 mil presos provisórios e adolescentes infratores votaram, foram criadas 121 sessões eleitorais especiais em 21 estados da federação. A gente quer voltar para a sociedade legal, né? Tranquilo. Tá definindo para nós aí, né? Melhor para nós aí interno. O estado que registrou o maior número de presos nas eleições municipais de 2016 foi São Paulo, com 2.809 eleitores. Para isso, foram instaladas 56 sessões especiais. Desse total, 1.725 eram presos provisórios e 1.080 menores infratores. Em seguida, veio o Espírito Santo, com 840 presos. E depois o Rio Grande do Sul, com 430. É muito importante a gente sentir que a gente está contribuindo, mesmo a gente estando privada do nosso direito de ir e vir, mas a gente está contribuindo com a nossa sociedade, contribuindo com o futuro. Eu fiquei muito alegre quando eu fui chamada para tirar meu título aqui. Nos últimos anos, a Justiça Eleitoral registrou uma queda no número de presos aptos a votar. Em 2010, esses eleitores somaram 19 mil. Em 2012, esse número foi de 8.800. Já em 2014, houve um pequeno aumento, chegando a pouco mais de 9 mil presos. E em 2016, menos de 6 mil eleitores participaram das eleições municipais. Para esse sociólogo, a explicação pode estar no preconceito social e na falta de incentivo de políticas públicas. O estigma vem de toda uma construção social de negação, antes de negação dos direitos, negação da própria existência, né? Quando você conversa com essas populações carcerárias, você vai ver que lhe foi negado tudo. Um teto, né? Foi negado um emprego, né? E finalmente foi negado uma existência, né? E até como ponto mais avançado é lhe negada a história. São pouquíssimos os estudos, praticamente não existem estudos nas ciências sociais, por exemplo, sobre essas populações, sobre o voto dessas populações, né? Então é negada a existência política, é negado, é realmente o inexistir, né? Então esse preconceito vem de uma sociedade que, mais do que ter preconceito, discrimina, né, essas pessoas. E será que o voto pode influenciar esses presos provisórios a terem outras oportunidades na vida quando saírem da prisão? Sim, a importância do voto ela é tremenda. No entanto, o voto ele é a condição sine qua non para que exista qualquer possibilidade de democracia, né? E, de fato, o poder do voto ele é transformador. Ele pode transformar a sociedade. Mas só o poder de ele existir como cidadão, de ele existir politicamente como ser que tem voz e tem palavra e tem decisão, já lhe confere o poder, a sociedade já se torna sociedade enquanto tal. Ou seja, não se trata de uma questão quantitativa e nem apenas se ele vai eleger ou não alguém. Trata-se de um voto qualitativo. A existência desse voto é pilar e condição sine qua non para a existência de qualquer democracia. Sim, com certeza. Porque a maioria das vezes a gente escolhe a pessoa que vai governar nossa cidade, nosso estado. Então é necessário a gente saber que a gente está colocando no poder, para poder até beneficiar nós que estamos aqui dentro com melhorias. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, existem hoje no Brasil mais de 700 mil presos, o que faz do Brasil o terceiro país do mundo com a maior população prisional em termos absolutos. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça em 2014 mostra que o número de presos no Brasil aumentou mais de 400% em 20 anos. Essa discrepância em relação a países socialmente mais desenvolvidos, ela deve servir como norte para que essa política de encarceramento ela seja trocada por uma política de educação, uma política de emprego, uma política de moradia, uma política social.
De acordo com o Centro Internacional de Estudos Penitenciários, ligado à Universidade de Essex, no Reino Unido, a média mundial de encarceramento é de 144 presos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, o número é de 300 presos para cada 100 mil. Você viu que, assim como o preso provisório, o jovem infrator que cumpre medida socioeducativa também pode votar, mas nesse caso, o voto é facultativo. Ele tem o direito a votar e nós temos a obrigação de dar essa oportunidade. Mas eles não são obrigados a votar e não pagam multa. Eu estava preso e não quis me cadastrar, não quis transferir meu título para a sessão e não votei. Agora, se mais de 20 jovens estiverem aptos a votar e a segurança for garantida no local, não há por que não haver uma sessão eleitoral especial. A maioria deles não é ainda eleitor, então a gente vai lá, faz o cadastramento deles como eleitores, para quem quiser também, que é facultativo. E aí, a gente monta a sessão lá. Normalmente, quem fica lá como mesário no centro do menor é o pessoal, funcionário de lá mesmo, assistentes sociais, psicólogos, que já trabalham lá, que já conhecem os adolescentes e eles que ficam como mesários. E como fica a logística de uma eleição dentro de um presídio ou de um centro de internação? Os mesários devem ser apenas pessoas que já trabalham nesses locais? Não, pode ser qualquer pessoa da sociedade. Naturalmente que quando se trata de presídio, nós vamos ter que ter maior controle disso, na escolha dessas pessoas, né? A Secretaria de Justiça e a direção dos presídios instalam as sessões em locais que seja garantida a segurança dos mesários. A gente se preparou, a gente fez um curso, a gente foi à Vitória, para estar vendo como é o trabalho. É a primeira vez que eu trabalho como mesário, então para mim está sendo muito gratificante. Mas em Rondônia, o sistema carcerário dá preferência aos servidores da segurança pública para atuarem como mesários. Mas já temos também os agentes penitenciários que são os mesários, são treinados. O fechamento do cadastro em abril já deixa instalada a sessão provisória, onde já definimos quem são os mesários. Lá, por própria força da resolução, é recomendável que sejam mesários dentro do presídio os próprios agentes penitenciários. E lá eles ficam. Carcereiros, policiais e outras pessoas que trabalham em sistemas prisionais, se estiverem de plantão no dia do pleito, podem usar a sessão especial para votar. E uma outra curiosidade, os candidatos que disputam eleições podem entrar nesses locais de internação prisional para fazer campanhas eleitorais? O máximo que eles podem assistir é a campanha na televisão, né? E mesmo assim, sempre tem aquela discussão que se seriam candidatos fechando o seu voto no presídio. Agora o candidato não pode ir lá dentro. O preso vai ter que ver pela televisão, propaganda eleitoral, pela rádio, mas por questão de segurança. Quando nós estávamos vendo a campanha política pela televisão, que tirava todos nós a saber quem é o nosso deputado, nosso presidente, né? Eu acho que foi uma coisa magnífica, né? Porque muitos lugares, às vezes, o preso não tem direito e tal. Aqui, mostrar a nossa dignidade, que nós estamos presos, mas temos direito de dar o nosso voto também, de botar alguém lá em cima para tomar conta do nosso país, do nosso estado e isso aí. Como a gente viu, o preso que foi condenado por sentença transitada em julgado tem como efeito da condenação a suspensão dos direitos políticos, ficando impedido de votar e ser votado. Os requisitos para a suspensão dos direitos políticos estão expressos no artigo 15 da Constituição Federal. Com o trânsito em julgado da sentença penal, o fato deverá ser comunicado à Justiça Eleitoral, que determinará a inclusão no sistema de dados, para que aquele que estiver privado dos seus direitos políticos não esteja na folha de votação. A gente recebe a lista dos condenados pela nossa corregedoria. A corregedoria lança no sistema o ASE, né, que seria a condição dele, e aí ele tem o título suspenso. Ele perdeu os direitos políticos enquanto está cumprindo pena, e aí ele não pode mais votar temporariamente. Ele já consta no cadastro como condenado. Enquanto não cumprir a pena, ele não pode ser reabilitado. Assim que o preso tenha cumprido a sua pena, ele volta a ter os seus direitos políticos. E isso inclui o direito de escolher novamente os seus representantes políticos.
Depois que ele cumpre pena, ele vai no cartório eleitoral, requer a reabilitação do título dele e aí é emitido um novo título com a mesma numeração, porque o cadastro dele existe, só que está com o título cancelado. Atualmente, no Amazonas, mais de 12 mil pessoas estão presas. O estado chamou atenção no mundo inteiro depois que mais de 60 pessoas foram mortas dentro do presídio Anísio Jobim, em Manaus, no dia 1º de janeiro de 2017. O governo do Amazonas pediu a ajuda do governo federal para combater o narcotráfico e reforçar a segurança nos presídios estaduais. O motim foi provocado pela briga entre duas facções criminosas: o primeiro comando da capital de São Paulo e a família do norte do Amazonas. A chacina foi a segunda maior em vítimas fatais dentro do sistema prisional brasileiro. Só perde para o episódio que ocorreu no presídio do Carandiru, no Rio de Janeiro, onde 101 presos morreram em 1992. Após a ocorrida em Manaus, o governo do estado procurou a Justiça Eleitoral para ajudar na identificação de quem está preso por meio da biometria. A identificação pela digital poderá acabar com um problema antigo: as várias identidades usadas pelos bandidos. A ideia é desenvolver um sistema de informação que possibilitasse a integração do sistema ELO, que é o de pesquisa dos dados biométricos do preso, que trabalhasse com o sistema Infopem, que é de informações penitenciárias do governo do estado, e tivesse informações processuais, SAGE e PROJUDE do Tribunal de Justiça. O que nós queremos é ter uma informação precisa, de forma que quando a pessoa é presa, eu consigo identificar, através da biometria, que o Messias é o Messias. E não que o Messias possa ter 4, 5, 6 identificações e 15, 20 processos tramitando e que dê um número errado para a Secretaria de Segurança Pública. O nosso cadastramento biométrico ele vai servir para unificar esses dados para os demais órgãos envolvidos. Então, esse projeto é um projeto pioneiro que nós pretendemos apresentar como modelo ao TSE, justamente para que seja proposto aos demais TREs do país a adoção desse mesmo sistema, que com isso a gente unifica as informações. Então, no momento que ele ingressar numa delegacia com uma queixa, com uma prisão, com uma detenção de qualquer pessoa, ele fará essa identificação biométrica. Por esse sistema você vai conseguir identificar toda a vida daquele cidadão, onde é que ele está, se ele tem condenação, se ele não tem, se ele já cumpriu pena. Então isso possibilita você ter informações seguras a respeito da população carcerária. E justamente isso contribui para a segurança, né, de todos os órgãos. Como você viu, a lei garante o voto ao preso provisório e também ao menor que esteja cumprindo medida socioeducativa. Nesse caso, o voto é facultativo. Depois de condenado, o preso tem seus direitos políticos suspensos, ou seja, não pode votar e muito menos ser candidato. Nesse caso, a suspensão só acaba depois que ele tenha cumprido a condenação criminal. Esse foi o Brasil Leitor História de hoje sobre o voto do preso. A gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau!